tarde, quer dizer, um bom final de tarde, né? Mais uma terça-feira, o programa Expressão Sem Limites aqui na TV Ativo. Nesta edição do programa, convidamos aqui o nosso amigo advogado e ator político Clóvis Caetano da Silva. O Clóvis vai bater um papo com a gente, é um cara que conhece bem a cidade de Ferraz, conhece bem a política de Ferraz e seus personagens. E aqui na mesa, mais uma vez, nosso amigo Vander Gadita e o Ronaldo Rezende. Então, por favor, Gadita, dá o seu alô. Bom, quero dar boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse programa. Acredito que vai ser um programa como todos os outros, muito bom. Vamos falar de tudo, inclusive de política. Está aqui o meu grande amigo, Clóvis, doutor Clóvis. Eu gosto de chamar de Clóvis, né? Vamos tirar o doutor, posso, Clóvis? Pode, tem toda a liberdade. Meu amigo Clóvis, pastor Ronaldo, boa noite. E espero que a gente possa fazer um bom programa e contamos com a audiência de todos. E vou pedir uma coisa já de imediato. Compartilhe o link aí para que mais pessoas possam estar acompanhando a TV Ativo, que é o canal principal hoje de comunicação e de notícias sérias em Ferraz de Vasconcelos. Quero dar meu boa noite para todos também que estão sintonizados aí. Sempre dizendo para você que estamos aqui para trazer as melhores das informações, né? Trazer para as pessoas realmente o que é de utilidade pública. Então quero dar uma boa noite aqui para o nosso doutor Clóvis. Seja bem-vindo a esta, não vou falar tribuna não, mas a esta mesa. Que Deus possa te abençoar, tá? A sua vinda aqui conosco. E você aí compartilhe, porque nós temos muitos assuntos aqui a tratar juntamente com você, que é o nosso internauta. Clóvis, dê o seu alô. Alô a você que está aí do outro lado, meu amigo do Margarida, meu amigo do Vila Correia, Vila São Paulo, Parque São Francisco, Cambiri, Jardim Juliana, todos os nossos amigos, moradores de Ferraz de Vasconcelos. Em nome do Margarida, que é onde está estabelecido essa imprensa maravilhosa, é que eu cumprimento todos os ferrazenses de Ferraz aí e todos os que não são de Ferraz estão nos assistindo. Compartilhe, vale a pena a gente compartilhar. Vale a pena a gente compartilhar não só a TV, mas é fazer o que nós estamos fazendo aqui, que é compartilhar ideias. É isso aí. É isso aí. Então, já começando, dando um abraço aí pro Daniel Medrado, o Davi Danilo FQN, o Alex Lecão, um beijo para Sandra Barros e o Ednei Belo. Belo, grande abraço. Medrado, grande abraço a todos aí. Minha esposa também que está assistindo, grande abraço. Vou te interromper, viu, Chico Xavier? Grande abraço a todos vocês aí. Vamos compartilhar aí, hein, Belo? Perceber que já está mandando um beijo. Tem a Marcleide Paixão também, a Lucila Caramelo e a Adriana Mota de Souza. Minha esposa. Sua esposa, a Adriana Mota de Souza. Você está mandando beijo já para o telespectador, né? Isso, já estamos mandando beijo. O Clóvis falou uma coisa bacana, Clóvis. Você falou sobre a Vila Margarida. A Vila Margarida é uma cidade dentro de uma cidade. Exatamente. A extensão que nós temos aqui na Vila Margarida, logicamente, eu creio que será visto, né, até nessa gestão, assim queremos crer, e dizendo que a Vila Margarida é uma cidade dentro de uma cidade, gente. Mas nós vamos colocar o óculos da TV Ativa aí nos novos governantes da cidade para que possa, de alguma forma, começar a enxergar a Vila Margarida como a cidade de Ferraz de Vasconcelos, de fato, como sempre deveria ter sido feito. E chegou aqui dando boa noite pro Clóvis, o J. Kelvin, e também boa noite o Moisés Saraiva. O Clóvis, você estava participando do processo eleitoral, depois por questões de contingências lá da Justiça Eleitoral, você acabou ficando fora, mas você acompanhou todo o processo. Hoje nós temos um novo governo. Como é que você está vendo esse início de novo governo? Essa calmaria, né? Parou aquela briga que estava de guerra de rede social, guerra de internet, guerra campal da eleição, né? Como é que você está vendo esse momento agora? Eu espero não errar na minha avaliação. Quando o Zé Biruta iniciou o governo dele anterior, eu fiz uma publicação no início do governo, no primeiro mês do governo Zé Biruta, que na minha opinião o Zé Biruta teria condição de ser o melhor prefeito da história da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Infelizmente não foi. Mas por que eu fiz essa afirmação? Porque ele pegou um governo onde ele não tinha compromisso com grupos políticos, então ele tinha uma condição de andar muito mais leve. Teria autonomia, mais né? autonomia. Seria mais fácil. Mais fácil, né? Eu sou uma pessoa que eu sou crítico, mas não sou pessimista. Existe uma diferença muito grande entre o crítico e o pessimista.
O crítico é o que enxerga e é aquela pessoa que tem opinião sobre o que enxerga. O pessimista enxerga, mas ele sempre enxerga de forma negativa ao que ele enxerga. Então, o que eu vejo nesse início de governo é o mesmo que eu vi no início do governo Zé Biruta, com uma única diferença. O Zé Biruta pegou um governo sem ninguém. Então, como eu falei, um governo leve, ele tinha autonomia. E a Priscila? A Priscila, ela pegou um governo sem dívida. Sem dívida. Então, ou seja, ela tem a dívida que se tem que pagar mensalmente, que o Zé Biruta parcelou as dívidas da prefeitura, né? Esse é o compromisso que ela sabe que ela vai ter, e os próximos prefeitos também. Então, ela tem hoje uma autonomia financeira maior. Então, eu sou otimista. Eu acredito que a Priscila tem condição de ser a melhor prefeita da história da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Ter condição não quer dizer que vai ser. O Zé Biruta tinha e não foi. Eu quero acreditar porque eu sou otimista. Eu moro em Ferraz, não pretendo sair daqui, tenho meu escritório em São Paulo, poderia estar morando em São Paulo, mas eu gosto de Ferraz porque meus amigos nasceram aqui, cresceram aqui, jogaram bola comigo aqui, jogamos basquete aqui, empinamos pipa aqui, minha realidade está aqui. Não adianta eu ir para São Paulo, morar em São Paulo, com pessoas que não nasceram comigo, que eu até posso tomar um café ou alguma coisa, mas eu consigo encontrar as pessoas na rua, no dia a dia, pessoas que eu consigo contar a história do que eu convivi. Então, eu amo Ferraz, eu tenho uma identidade 100% com a minha cidade, e eu torço para que a Priscila faça o melhor governo da história, porque se a cidade ir bem, para mim vai tudo bem. Você entende? Então, claro, a gente tem que ter essa neurose de clareza de que a eleição passou e agora a gente tem que acreditar num governo. Mas, Clóvis, você é um cara experiente. Deixa eu começar aqui, Sérgio. Vai lá. Quando você diz uma clareza de entendimento, você sinceramente acredita que a nossa classe política, aqueles que perderam, também aqueles que ganharam e que, por algum motivo lá na frente ou agora mesmo, possa vir pensar diferente disso? Você acredita que nós temos políticos maduros para entender que o período eleitoral realmente acabou, que agora é só torcer pela cidade? É mais ou menos aquela frase que o Galvão dizia: o Palmeiras na Libertadores ou Palmeiras no Mundial é Brasil. Você acredita que é verdade isso? Você acredita que a Priscila, hoje à frente do governo, que nós estamos torcendo de fato, mas você acredita que nós temos maturidade política hoje para dizer que todo mundo vai querer o bem da cidade? Então, dentro da sinceridade que tinha peculiar. É uma pergunta como tirar espinho de traíra, né? Você atirou espinho de traíra, você não é cozinheiro, você não é cozinheiro, você não é cozinheiro. Eu já comi traíra. Sem espinho. Então, aqui, olha, você sabe por que eu falei, gente? Você não é cozinheiro, você não é cozinheiro e você não é cozinheiro. Você sabe por que eu falei isso ou não? Falei porque eu nem sei se eles são cozinheiro. Mas aqui, a pergunta que ele jogou pra mim é exatamente isso. Você tem que dar um chute aí, né? Pra ver o que vai. Porque é uma pergunta muito boa, Gadita. Obrigado, viu? O Gadita é um cara super inteligente. Sempre debatemos muito. Mas a questão da maturidade, ela tá muito ligada à ambição. Maturidade e ambição andam junto. E nós temos na cidade ambições políticas. Nós temos ambição. A Priscila pode ser a melhor prefeita da história da cidade. Você vai ter ambição de candidatos a prefeito. Você vai ter ambição de candidatos a deputado, por melhor que o Rodrigo possa ir como deputado. Você vai ter ambição de candidatos que querem também estar no poder. Então, deixa eu só concluir o raciocínio. Então, o que faz a cidade ganhar essa maturidade e virar um time é fazer parte do time que está com a bola no pé. Se o time que está com a bola no pé não deixa o outro nem torcer, aí eu não tenho dúvida que as lideranças começam a aparecer. Porque as pessoas querem participar desse processo. Não adianta a gente ser demagogo. Eu não sou demagogo, não tem como. O processo político, para quem vive da política, para quem quer estar inserido na política, o cara não quer fazer uma obra, 2 obras, 3 obras, 4 obras e ele não fazer parte de um governo. E para ser muito mais racional, às vezes as pessoas elas me criticam por causa da verdade, mas eu não ligo ser criticado por causa da verdade. Eu nunca liguei para isso, porque eu nunca dependi da política e nunca dependi do sistema, graças a Deus. Então assim, você tem grupos políticos
que querem fazer parte de um sistema e querem receber salário. Ponto. Essa é a regra. Sem exceção. Sim. Sem exceção. Pessoa quer receber salário porque ela quer trabalhar e receber salário. Porque só vive no filantropismo quem tem muito para dar a ponto que não vai acabar. É uma coisa incrível. Por exemplo, o pessoal fala, pô, Bill Gates faz filantropia, o cara dá isso, mas tá fácil para ele. 1 milhão que sai do bolso do Bill Gates Não é nada. não é nada. Ele retorna. Não é nada. Sabe, eu tenho um judeu que patrocina todas as campanhas do Luciano Huck. É um judeu, é um dos caras que mais faz... Lembrando que o Luciano é judeu, né? Então esse judeu que faz... Religião judaica, né? Esse judeu, me fugiu o nome dele da cabeça agora. Mas é o cara que mais banca o Luciano Huck em todas as campanhas do Luciano Huck a nível de doações. É ok? empresário que é parceiro É empresário. dele? O cara... E ele fala Deixa que... eu lembrar o nome. Se ele é judeu, ele fala que sem filantropia o ser humano não tem razão de existir. Porque ele falou, nada que nós construímos é para ficar aqui. É para nós distribuirmos. Ele tem essa visão que se você falar, se eu fosse um cara esquerdista falando o que esse judeu está falando, o pessoal vai falar, pô, é socialista, é comunista. Não, o cara tem uma visão filantrópica, distribuição do que se ganha. Ele acha que a renda de mais concentrada é complicado. Então, o que eu quero trazer com isso é que o poder de mais concentrado, para mim, é um grande defeito, um grande problema. E aí vem a resposta à sua pergunta. Se não for dividido o poder, vai ter racha sempre. Essa é a regra. Inclusive, de antes do qualquer senhor lugar. falar, só para complementar... O Valdemar pediu para te perguntar. Você fala que é cozinheiro e vive no Habib's? Ele explica isso. Mas eu quero Você fala falar- que é cozinheiro e vive no Eu quero Habib's. formatar Valdemar, o perguntar. que o Gadita falou na questão da política em si e a política também de Ferraz, porque haverá uma mudança na política de Ferraz, eu vejo dessa forma. Porém, a política, terminamos uma eleição agora e já estamos já de olhos em outra eleição que já está próxima, na verdade. Mesmo a pandemia, a vacina, isso, aquilo, outro, vai se estreitar esse período e já estamos praticamente trabalhando. No ano que vem já tem que estar trabalhando para a próxima. Então, essa junção hoje, política dizendo, se ela não acontecer de uma certa forma, nós teremos ainda 2 ou 3 grupos na cidade, um contra o outro. E a grande questão, né? Eu sempre costumo dizer isso para as Deixa pessoas. eu fazer uma pergunta do Fábio Mota aqui para todo mundo. Fábio Mota pergunta o seguinte: na opinião de vocês, está tendo muito marketing e pouca efetivação e pouca ação efetiva na cidade? Nem o nome de Ferraz Vasconcelos foi arrumado na entrada da cidade próxima à ITEC. Não, isso aí não dá nem para discutir agora, Sérgio, porque que nem eu falei, são Pode 19, 20... Pode Não, tudo bem, são 20 dias de Pode gestão. o Fábio Mota lá, ele São 20 perguntou. dias de gestão, não dá para todo mundo pontuar, tem que fazer isso, aquilo, outro, porque aí existem algumas prioridades na cidade. Não é em defesa automaticamente ao governo, mas é em defesa à gestão que está entrando agora. Em 20 dias não dá para você procurar todas as situações para resolver na cidade. Eu vejo desta forma. Hoje que dia que é, Sérgio? 27. Então nós já não somos mais 20 dias, são quase um terço. Que seja 30 dias. Um terço daquilo que a prefeita disse que faria, 100 dias. Então nós já estamos basicamente a um terço. Meu amigo Fábio Mota, grande abraço, obrigado ontem pela nossa reunião, aquela conversa foi muito boa. Bem, a minha resposta é o seguinte, eu penso... Desculpa. Não, fique tranquilo. Eu penso que, apesar de nós estarmos já caminhando por um terço do período que ela disse que iria fazer uma grande mudança dos 100 dias, eu não tenho visto muito marketing do governo ainda. A grande questão é o seguinte, né, que as pessoas confundem, às vezes, qualquer tipo de ação em marketing, né? Então, eu não tenho visto isso, viu, Fábio? Nem o marketing da prefeita, como eu também não tenho visto nada muito volumoso para poder fazer uma avaliação. O que eu espero, o que todos nós esperamos, conversamos isso Hoje num programa 26, anterior. A Silvana me corrigiu, Silvana Santos. 100 26, dias, 26, não é 27. 100 dias no Tá mínimo, certo. para você poder já ter uma avaliação, Logo- é o que se é colocado. É o aqui. justo, até porque foi o que a prefeita colocou em 100 dias. Então, Mas eu diria que não está tendo nem muito marketing Não. e nem muita obra. Eu diria que está tendo movimentações. Agora, nós temos que entender como vai se dar tudo isso no período de 100 dias com o trabalho dos secretários, dos diretores, da prefeita e de todo mundo que está com ela. O que eu tenho visto muito é o deputado sempre demonstrando
boa vontade ou participação no governo. Uns dizem que isso é ruim, outros dizem que isso é bom. Volto a dizer, só vamos ter um resultado do que é, se isso é bom ou ruim, lá na frente. E antes do Clóvis falar, deixa eu dar um alô também pro Mário Belo, o Fábio Mota, já falei, Anderson Silva, Severino Celino, Miguel Miguelito, André Motos, o Marcos Martinelli, André, Marcão, meu e a sogro, Silvana Santos. Marcos Martinelli, você tá me devendo uma feijoada, hein, Marcos? Não esqueci não, hein, meu irmão? Vamos lá. Clóvis, o que você acha? Então, eu sou uma pessoa que eu sou pragmática e sou muito pé no chão. Quando eu vi o Rodrigo numa live dizendo, nos dê 100 dias, né? Eu não gosto dessa palavra 100 dias. Nada contra. Eu, particularmente, não gosto. Porque eu acho que o problema da cidade é um buraco muito mais embaixo, tá? Então, o problema da cidade, ele não se resume em 100 dias de governo. Porque você tem aí um problema absurdo aí, que é os funcionários. Você tem aí um orçamento que vai baixar em decorrência da pandemia, que abaixou os estados, os municípios, é a mesma coisa. Então, você vai ter um repasse menor. Então, o que eu esperava e espero é que o Rodrigo ainda, como ele não nomeou, ainda você vê que não tem uma nomeação de segundo escalão, etc., que ele tem uma habilidade para nomear quem traga dinheiro para Ferraz. O Rodrigo tem habilidade. Só O deputado tem habilidade. Só para concluir. Que eles consigam nomear pessoas que tragam dinheiro para Ferraz. Que a prefeita, ela consiga ter essa sensibilidade, porque o que acontece? O problema da cidade, ele não é simples. Tem jeito. Ele é um problema complexo. E é um problema que... deixa eu só perguntar para o Sérgio aqui, que o Sérgio está mais próximo lá. Ela tem cabelo branco, Sérgio? Não. Não tem? Mas então, ela pinta. Ela pinta. Então, por quê? Porque governo Certamente. não tem jeito. Governo é para esquentar a cabeça. Fazer o quê? Isso é governo. Então eu torço muito. Ele suga um pouco. Hã? Ele suga bastante. Eu torço muito. Você está de frente com isso? Eu torço muito por isso, para eles conseguirem gerar finanças para a nossa O que cidade. é fundamental. que é Tem que ter fundamental. secretário, o pessoal que faça. Inclusive, você falou uma coisa muito interessante, meu amigo Clóvis, deixa eu te interromper. Tem uma foto, um vídeo que foi feito quando o Barack Obama, o ex-presidente norte-americano, assumiu o seu governo e 4 anos depois, na verdade ele foi feito por ano, Sérgio. É muito interessante. Eu vou ver se eu encontro esse vídeo e vou trazer para mostrar. Em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ele se reelegeu 8 anos. É inacreditável como ele envelheceu, a gente percebe. Porque o poder, ele tem isso mesmo. Você pega o exemplo ele Collor. suga muito. O Collor. Você pega o exemplo Bruno Covas. Tem um lugar que ele tá Você já ganhando. pega o Bolsonaro, o presidente. Ontem mas estava essa assistindo uma coisa de live, 100 eu vi o dias, presidente. mas essa coisa de 100 dias parece que virou um mantra na política, Cláudio. Mas é. Todo mundo se autoimpõe em 100 dias. Eu lembro quando começou lá, eu leio lá um jornal mexicano, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, também 100 dias de governo e tal. Então, em todo lugar, Mas essa tem, coisa de 100 dias de governo. No outro momento, se quiser, eu posso trazer um estudo, inclusive, que eu fiz quando eu estava estudando. 100 dias tem muito a ver com... Porque os políticos se preocupam, sobretudo os americanos. É uma resposta rápida, né? Ele tem muito a ver com a reeleição ou... você vai concorrer à reeleição ou você vai indicar alguém para o cargo. Então, isso tem muito a ver, a aprovação nos 100 dias com o final. É inacreditável, parece que, 100 dias, o que tem a ver com 4 anos? Mas tem a ver, tem peso. Os 100 dias, para quem até trabalha com... Eu já trabalho com contabilidade. O Clóvis já é advogado, então é diferente. Quando você fala em 100 dias, é o momento de você estar fazendo a conta e verificar o que você vai propor depois daquele 100 dias, entendeu, Sérgio, mais ou menos? Porque você entra na prefeitura hoje, uma coisa é você fazer a campanha, e depois, pós-campanha, você está eleito. Aí você tem que começar a verificar o que é que está na tua pasta, o que é que você vai fazer, como você vai fazer. Também nesse ponto de vista eu concordo com você. Eu acho que 100 dias é mais uma prestação de conta para o eleitorado, é isso? Não necessariamente. Não, isso é faz mais parte isso. do pacote, mas não é só Então, isso. Mas mas- enfim, eu acredito que nós temos que dar um tempo, 26 dias, ainda é pouco tempo, né? Pra Aí gente o Carlos fazer... Alberto pode pá, concorda com o Cláudio. Pessoas que tragam recursos, tá certo? Pra gente... Porém, é importante, né? E o Caco concorda com
O Gadita, herança bendita do governo Zé Biruta. Agora você paga uma conta de água agora, abraço, parece Caco. que ela está chegando logo. Ou seja, você sempre vai ter uma conta para pagar, lógico. Só que você está assumindo uma responsabilidade quando você senta na cadeira. Esses 100 dias que a gente falamos aqui, é na verdade para você analisar, puxa vida, o negócio está mais feio do que eu pensava, eu vou ter que ter um plano B, um plano C. Eu só concordo com o Clóvis Não tem quando ele outra diz que a situação é muito mais complexa. Eu sou temeroso em quando coloco 100 dias, porque já traz logo de cara uma pressão sobre o governo, porque 100 dias, quando você coloca um parâmetro de 100 dias, como eu disse no início, Mas 26 dias já é um pressão terço. é autoimposta. É autoimposta, É sim. autoimposta. Olha, Sim, mas é ruim, né? De qualquer forma. Quando eu assumi o meio ambiente lá atrás, todo mundo falou em 100 dias. Quando eu fui para a pasta, falo por mim, a minha pasta a gente não tinha uma cadeira, só tinha uma mesa. Não Que tinha pasta que computador, você foi? meio ambiente. Não sério? tinha uma cadeira. Hoje é o esquisato que está É. à frente, né? Então, quando eu fui para lá, o Exato pegou a pasta linda, porque eu deixei linda e depois ficou linda. Porque eu digo o seguinte, chegou num lugar onde tem computador, tem mesa, tem, então ao menos você está estruturado. Quando eu cheguei na pasta não tinha computador, não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha nada, absolutamente Aliás, nada. tinha posto de saúde que não tinha um E computador. aí, você sabe o que tinha lá? De verdade, tinha em torno de uns 40, 50 processos, tudo bomba, tudo Ministério Público. Como você vai fazer? Você resolve prazos e Ministério Público ou você vai atrás de cadeira? Eu não tinha um cargo, não tinha nada, então você tem que raciocinar como que eu vou fazer. E um governo na época fechado que dizia, não, se vira, e tem que se virar. Eu acho que essa é a função do secretário. Eu falo pro Sérgio, isso, e eu bato nessa tecla. Prefeito, o bom prefeito é o que tem pouco trabalho. Porque o secretário bom não dá trabalho, resolve. Eu tenho essa visão. O secretário bom não dá trabalho. A gestão do Filó, o Filó era muito ruim, mas ele tinha um secretariado que trabalhava. Se você pegar o secretariado do Filó, quase não teve processo. Secretariado. Certo, Sérgio? Ele teve problema, porque era muito ruim. Mas o secretariado corria. Você tinha recuperação de nascente, você tinha fechamento de aterro, você tinha tantas coisas acontecendo que o secretariado ia trabalhando. Então, assim, o secretário, ele tem que tirar do prefeito. O secretário Zé Biruta também não dava trabalho para ele. Não, mas também não trabalhava, não aparecia nada. É diferente. Tá? Aí não dá. Eu estou dizendo o cara que traz resultado. Traz resultado. A cozinha não vai funcionar porque tem problema. O cara vai lá e resolve. Não tem dinheiro para fazer, por exemplo, ali arrumar o recanto. Que ano era isso, Clóvis? Isso foi 2013. 2013. Então, assim... Olha só, e olha o momento que nós estamos hoje. Aquele momento já era o momento que nós estávamos já tínhamos saído, já estavam de uma crise. Agora é o contrário. Nós estamos entrando em uma crise, né? Porque essa crise derivada do Covid, e ainda tem gente que quer fechar tudo, mas enfim, isso é outra conversa. O que acontece é o seguinte, né? As dificuldades vão se somar por conta dessa crise, essa pandemia. E aí exige, sabe o quê? Além de habilidade, competência, muita criatividade por parte da diretoria, do secretariado, de todo mundo. Ferraz, Poá e Itaquá tem uma coisa em comum. Ferraz, Poá e Itaquá, Sérgio. Eles têm muito dinheiro a receber. É uma coisa muito louca isso. Porém, o que acontece? Você precisa de uma força-tarefa para receber esse dinheiro. É muito dinheiro a receber. Itaquá nem se fala. Ferraz, Poá e Itaquá. Então, assim... Poá tá na água de salsicha. Tudo bem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu tô dizendo assim, ó. Eu tive outro secretário de governo Mas lá, eu tô falando uma coisa, você tá falando outra. na água de salsicha lá. Então, a situação tá difícil lá? Tá. Como é que você equaciona uma coisa da outra Não. coisa, Clóvis? Ó, por exemplo, que eu tô falando assim, se você tem dinheiro a receber, mas você tá com a conta negativa, É ruim. o que você tem que fazer? Você não tem que ir atrás do dinheiro que Claro, você tem que receber? claro. É isso que eu estou dizendo. Sim. Então, tanto Ferraz quanto Poá e Itaquaquecetuba são cidades que têm muito dinheiro a receber. E esse dinheiro já receber, ele... Dinheiro a Mas ele receber. tem- a receber. Mas ele vem de onde? De onde? De órgãos estaduais, de banco, de tudo quanto é órgãos que estão Não, lembrando que banco nesse país é difícil pagar, Não né? é Mas- difícil pagar. Paga e se executa e se toma os bens do banco. Não Então, tem conversa. não, mas nós temos que Então, fazer isso. então- porque então- nós temos visto o histórico desse país, não é Não, bem isso. não. No próprio governo Temer, nós vimos muitos bancos sendo anistiados de milhões
Santander e Não, outros. né? isso acontece Deixa eu, dar, nível- deixa, eu isso- dar, Clóvis, deixa eu dar um contraponto aqui. Isso Tá acontece falando dos a 100 nível- dias aqui, ó. O Rodrigo de Oliveira falou o seguinte: Ferraz tem esperança, que a esperança vire alegria. Agora o Edilan Lima disse o seguinte: 100 dias. Com os que entraram aí, nem com 100 anos. É um pessimista. Não, É na pessimista. verdade, É um não. pessimista. Nós É temos que pessimista. entender se é um pessimista. pessimismo ou se é uma avaliação dele, né? Então, mas Não, só mas que a é avaliação uma dele é avaliação pessimista. trágica. Não, a avaliação Avaliação dele é avaliação pessimista. dele, gente. É que eu tô dizendo assim, O ó. cara acorda com pessimismo. Não, porque Possível. como que eu vou? Eu não sei qual que é o planejamento deles. Eu não sei como eles têm sentado, se reunido. É aquilo que eu conversei com vocês antes. Eu não posso usar a internet para falar o que eu quero, do jeito que eu quero. Sim, até porque um até é de ninguém. Então eu tenho que ser um pouquinho mais responsável. E a gente que tem aí um grau de liderança, a gente tem que colocar ao menos a informação no eixo. A gente não vai colocar um governo, mas a informação a gente coloca no eixo. Por isso que a gente veio aqui debater. Então o que acontece? Se você tem hoje aí um governo que pegou uma cidade que até não está com as contas ruim, consegue receber recursos. Então, você tem caminhos. Então, o cara tem que ir para Brasília, tem que ir para São Paulo, o cara tem que fazer acontecer. Como diz Pô, o Faustão, se vira nos 30. se vira nos 30. Agora, chegar alguém, não deu nem 30 dias. E o Vai cara já dar dizer, certo. e o cara vai dizer, é muito ruim. Gente, mas Pô, isso é do brasileiro. Não, Por exemplo, não, quando o técnico Mas não é do faz brasileiro. quando o Não técnico é. de futebol faz a escalação, ele escala a seleção brasileira, todo mundo faz, com essa seleção nós não vamos chegar a lugar nenhum. Ó, eu Isso vou é, contar- isso é deixa eu política, contar- a política Mas isso é- é Gadita, Mas deixa eu isso contar é um rapidinho cara pra que perdeu a eleição, tá Desculpa, raivoso. característica. Deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui, ó. Só que aí perdeu a eleição, Rapidinho. tá raivoso. Eu fazia um trabalho de música no centro de Ferraz, não sei se vocês lembram. Esse é música, né? Lembro. Aí, teve o... Muito bom, por sinal. Toca a campainha e bate palma. Eu assistia presencialmente. Aí, o que acontece? Eu chamei o melhor guitarrista que tem pra mim em toda a região, pra tocar com a gente no dia, né? Inclusive, ele é do Margarida, chama Osias, irmão do Oséias. Tal, Osias, conheço Osias. um excelente guitarrista. Aí, nós estávamos tocando, né? Nós estávamos passando o som. Então, tem músicas que pra músico é fácil de tocar. Pra quem não é músico, às vezes é mais difícil. Então, pra passar o som, a gente começou a tocar um Pink Floyd. Atirei o pau no gato, que todo mundo já conhece isso aí, né? E aí, o que acontece? Tem o solo de guitarra do Pink Floyd. Então, o Osias é um excelente guitarrista. E eu saí da bateria e fui ver o som Ele é Pink distante. Floyd na bateria. Não, eu Na saí pra guitarra. ver o som distante, distância. pra ver como que tava a qualidade do som, né? E aí, um cara tava lá e o cara falou pra mim, pô, o cara tá matando o guitarrista do Pink Floyd, o solo igualzinho, na mesma altura. Aí eu perguntei pro cara assim, você toca algum instrumento? Ele falou, não, mas eu falo. É isso aí que eu vejo muita gente. Mas é natural do Eu quero brasileiro. concordar com o Clóvis aqui. Como é que você não concorda mais, Pascal? Não, eu quero concordar com o Clóvis, que nós estávamos tendo uma conversa aqui bem antes. E realmente, Clóvis, hoje a pessoa não é médico, mas quer dar a É receita. do brasileiro, gente. Né? Ele não é cientista, mas ele sabe onde que está o pingo na lua. Quer dizer, hoje todo mundo que entra na internet sabe de tudo. Sabe de É o tudo. maior cientista. Hoje o cara sabe se o governo já não vai dar certo em 27 dias de Não, governo. fica difícil. Mas é do brasileiro, nós temos que entender que é do brasileiro. Já viu aquela história? No Brasil todo mundo é técnico de futebol, todo mundo é médico. Mas, Quem ô, nunca Gadita, receitou um Gadita, médico? Gadita, Todo peraí, mundo. peraí. Mas é Desculpa. natural da característica Não, do ser brasileiro. técnico brasileiro é falar o seguinte, gente, olha, vem cá, entrou agora o governo, eu acho que aí tem 2 ou 3 secretários que parece que não vão andar. Isso é uma análise. Agora o cara entrar e falar, ó, se quem entrar aí não vai dar certo. Pô, peraí. Mas nós temos que Ele respeitar. tá no aquecimento. Sérgio, Bola de cristal. O time tá no Não, mas não é aquecimento. isso. Nós temos que Ó, respeitar. eu só aceitaria Não, esse mas argumento. respeita, Eu só respeita. aceitaria esse argumento. Eu só aceitaria esse argumento. Não que eu concorde, mas tá? temos que aceitar. Ó, eu só aceitaria esse argumento. Eu Por não exemplo, posso. Temos que eu não aceitar. posso Não posso Ó, aceitar. ó, Eu eu não posso. aceitaria Isso é razoável. eu aceitaria esse argumento com fundamento. Por exemplo, a pessoa pegou um secretário que já foi experimentado numa cidade X, Y, Z, Não e deu esse certo secretário lá, e lá veio não pra deu cá. certo e ele veio pra cá. Aí o cara diz assim, ó, eu não acredito que vai funcionar essa com esse pasta secretário. por causa dessa sequência de trabalho que ele já Ele tem um desenvolveu. fato. Então tem que ter um antecedente. Eu costumo dizer que o antecedente implica no consequente. É exatamente isso. Então se você tem que ter um antecedente, porque se não tiver um antecedente, o cara falar sem nenhum antecedente, como que eu vou já dizer que você é culpado, sendo que não tem nenhum antecedente seu de trabalho ruim, que eu possa... Ô, Clóvis, eu dizer que você é culpado não quer dizer que você seja. O que eu quero dizer é o seguinte, é natural a gente ouvir das pessoas que esse remédio não vai dar certo, que essa vacina não vai dar certo, que esse time não vai longe,
com esse prefeito, não vai esse governador. Pô, todo mundo, um trabalho excelente que está sendo feito pelo presidente da República, e a gente ainda ouve as pessoas dizendo que não vai dar certo isso, não vai dar certo isso. Não é verdade, Um Sérgio? trabalho excelente Aí, doeu aqui. Mexeu com o Sérgio. Agora o Não, Sérgio- mexeu comigo não, mexeu com 70% da população brasileira. Gente, deixa eu falar só uma coisa aqui, eu vou Mas ser vamos lá. breve aqui. Eu não vou entrar nessa briga, É. mas eu vou dar uma situação aqui, ó. Você Não, vai eu não ver. vou entrar na briga, mas eu vou falar uma coisa que eu preciso falar. Às vezes as pessoas me perguntam na internet, por que você acha que o Bolsonaro é corrupto se ele não tem processo? As pessoas me perguntam muito isso. E eu nunca respondi ninguém, porque a informação, o que você vai digitar, nem sempre a pessoa vai conseguir ter a real Interpretar, interpretação. né? Então, assim, na história do Brasil, de 88 para cá, Sim. quando foi instituída a nossa Constituinte, Sim. nenhum presidente da República colocou como Procurador-Geral da República cargo qual o cargo qual pode se denunciar o presidente da República e pode se arquivar processos contra o presidente da República. Na história, desde 88 para cá, nenhum presidente colocou alguém que seja advogado pessoal. Só o Bolsonaro. Então, por isso, para mim, isso tem um princípio no direito administrativo chamado pessoalidade. Pessoalidade. Ele feriu a pessoalidade. Se ele está fazendo isso, é porque ele já tem uma intenção maléfica. Isso é o que o direito explica. Não é eu que explico. Toda pessoa de empresa que já coloca alguém nesse sentido, é assim que se pega os malandros. vendo no futuro. É assim que se pega os malandros. Sempre pela pessoalidade. Então, não é uma prática que nunca aconteceu. Isso já vem acontecendo em diversos lugares. Se estende. Deixa eu só concluir. Aí, o que vem com isso? Com essa regra dele? Para mim, ele abriu a porta da corrupção no Brasil. Por quê? Porque os próximos presidentes vão fazer o mesmo. Se o presidente for 1000 vezes pior, 1000 vezes mais corrupto, não vai ter mais processo contra o presidente. Porque quando o processo chegar, o cara engaveta. O cara engaveta. E o advogado, ele tem a função de E defender mesmo. ele Então, vai pegar até o que aconteceu no passado, ou o que foi feito no passado, vai colocar assim, por que isso aqui aconteceu e não aconteceu isso? olha, Gente, ó, eu acho melhor. Eu não quero entrar. não é só porque ele tem uma Aqui, eu- cutucada. você- Não vamos entrar, não Você vamos vai ter entrar um nessa fato, questão. Você vai ter um fato de defesa, o que vai acontecer com o presidente. Aí Mas o outro que vai fazer alguma coisa, fala Eu só coisa quero errada, dizer o seguinte, os próximos que fizerem, ninguém pode reclamar. Mas por quê? Por pior corrupto que seja. É isso que eu quero Por dizer. quê? Sim. Entende o que eu tô falando? Sim, Porque claro. abriu um precedente. É essa a minha maior E tristeza. o precedente, ele tem papel, ele tem fato. Olha, a minha maior tristeza é que abriu o precedente. Vamos aguardar então, vamos aguardar. O Brasil tá indo bem. Vai lá, Sérgio. O Edilan Lima justifica aqui a fala dele, ele falou assim, a maioria das escolhas do secretário não foi técnica. Aí é uma opinião, é a opinião dele. Não concordo também, mas é a opinião do cara. Aí tudo bem. Agora o pessimismo não. Então, mais uma vez é pessimista, porque ele não sabe quem é cada Ele secretário não sabe de cada quem é pasta. isso, Porque para ele dizer, por exemplo, eu quero dizer muito claro, dizer que o Carlinhos, por exemplo, não é técnico para a pasta dele, está equivocado, porque o Carlinhos é arquiteto e urbanista. Dizer, por exemplo, que o menino do jurídico não é perito para pasta, o menino é advogado. A secretária de Educação não é, então, assim, é técnica da área, então não dá pra avaliar fazer a avaliação que não é técnica, por isso que eu falo, pega ao menos a informação pra gente chegar e jogar com uma clareza e não jogar no ar, só porque eu tô na internet eu preciso falar. Eu tenho que falar o que eu sei, o que eu não sei eu não vou falar, não. Foi o maior silêncio. Vai lá, Sérgio. Por exemplo, a prefeita Priscila ela indicou 4 vereadores e secretários. Eu acho que ela fez uma jogada política muito boa, porque quando o cidadão está com qualquer problema, ele bate na porta de quem? Do vereador. Então o vereador conhece a cidade, o vereador conhece as pessoas, o vereador conhece os problemas. E quando você tem 4 vereadores num governo, como secretário, você tem 4 caras na rua ativos, atuando direto com o povo, dando resposta, e o vereador também tem a carreira para se preocupar. Inclusive, esse trabalho... Ele tem a carreira para se preocupar, ele vai ter um trabalho redobrado. Então, e politicamente, acho que ela deu uma boa resposta para a cidade. Não, você está falando politicamente. Ele tem um trabalho dobrado, porém, ele está fazendo o trabalho dele como secretário e como vereador. Sim. Não deixa de estar na rua e perde a próxima eleição se bobear. Gente, sim, ó, talvez não, não. por favor, não me coloque, não deixa. Talvez não sim, quero talvez entrar. não. Não, porque se você for Eu não quero um entrar bom nesse secretário, se você for um bom secretário, todo mundo joga as coisas para o secretário. O prefeito tem que ter bom secretário. Se você for um bom secretário,
Olha, eu posso dizer o seguinte, isso... E se eu for um bom secretário e sou candidato a vereador, melhor ainda. Olha, eu isso posso que dizer eu o quero seguinte, dizer. o Clóvis no início disse algo muito parecido com isso, não necessariamente da forma que eu vou dizer, mas é muito parecido. Não existe bom prefeito, o que existe são bons secretários. Bons secretários são responsáveis pela construção da imagem do prefeito. Isso em qualquer parte do Brasil. Então, hoje, volto a insistir, é muito cedo para a gente fazer qualquer tipo de avaliação. Se é técnico, mas não é competente, se é competente, mas não é técnico, se não é técnico, mas é competente. Eu penso que nós temos que dar um tempo para que isso... ainda está água com areia muito misturada, deixar a areia se assentar para ficar mais claro. Eu penso que a Priscila fez, como prefeita, o que ela achou que deveria fazer. Vai dar certo ou vai dar errado? Eu penso que temos que aguardar, como o Clóvis também salientou, o resultado de cada um dos secretários. Outra coisa, não deu resultado, meu querido, obrigado, vai embora. Tem que ter essa coragem também de fazer isso. Na minha porque opinião, senão compromete o governo. Na minha opinião, mas ainda é cedo para fazer qualquer avaliação. Na minha opinião, tem tudo para dar certo. Agora, então, ótimo. Como ótimo. o Caco colocou aqui, a posição do Edirlan pode estar baseada em uma provocação em cima de ter 4 vereadores secretários. Também o Caco diz aqui. Deixa eu fazer uma pergunta pro nosso Não, e o Edirlan ele colocou a maioria, então nós temos E que ter a muita Marico coisa. Caiano diz o seguinte: vamos ter fé que as coisas vão acontecer. Olha, só Claro. uma coisa aqui rapidinho. Pelo E a Sônia- bem da cidade, E a claro. Sônia Rodrigues concorda com você, concordo, não existe bom prefeito. Ó, família Magnatas está assistindo a gente aí. Ó, nota 1000. Pessoal do Areião também tá aí. Pessoal do Arsenal, Isso. certo? E a família Brooklyn aí também tá aí em peso. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por estar assistindo. E quero dizer uma coisa que eu acho que a gente não pode esquecer. Precisa resgatar dentro da nossa cidade de Ferraz de Vasconcelos o que nós temos de melhor. Ferraz tem tanta coisa boa que não se resgata. Eu quero citar aqui, a pessoa nem sonho imagina que eu vou citar ele. Papel. Cara corredor. Quando me mandaram aqui o pessoal do grupo, Estive conversando papel, com ele hoje na hora do almoço. cara corredor, um cara atleta da cidade de primeira, um cara dedicado pra caramba, e a cidade, ela precisa olhar pelos seus, cara. É uma coisa muito Então, deixa eu já louca. te dar uma notícia. Estive conversando com o Papel hoje, conheci ele hoje, conversando com ele. O secretário José Souza já convidou esse pessoal da corrida. Eles vão fazer um trabalho em cima desse pessoal corredor. Precisa. Já vão Olha, vai marcar uma reunião aí nos próximos dias. Bom, Esse bom. pessoal Eu do citei atletismo aí. o papel, mas tem o papel, tem o Elton, Tem o tem o Veloso, alemão do Tem o táxi, Bira também, tem o o Bira, Bira, tá o Bira do break tem o Bira também. do break. Então, assim, são tantas pessoas. Tem aquele rapazinho que ele é meio andarilho lá, como é que é o nome dele? Edson, eu não lembro o nome Então, dele. assim, em nome desse pessoal do esporte, eu quero dizer, Ferraz tem muita gente talentosa. É na área da música, é na área de ciência, é em tanto segmento que aqui Ferraz precisa abraçar Ferraz. Na programação da política com o argumento que teve na semana passada, o que aconteceu aqui, fortemente, foi falado pelo secretário. O Tchaca aqui, eu não sei se é com o nosso diretor Marquinhos ou com o Kelvin, ele falou: meus amigos, peço ajuda de vocês para divulgar a foto do meu primo Jonas, que está desaparecido, e passa o WhatsApp aqui. Tem como fazer isso? Então, Tchaca, você precisa mandar a foto aqui pra gente estar divulgando aí que o rapaz está desaparecido. Mas eu gosto. E o Fábio Mota, ele está sempre rabugento. Fábio Mota está muito rabugento, Fábio. Ele falou o seguinte: com exceção de alguns, foi um belo conchavo político, já planejando 2022, 2024. O Esquisado tá mandando um abraço para todos. Ô, Esquisado, hoje eu estive no nosso recanto, como eu sempre faço, vou correr um pouco lá no recanto, encontrei o Esquisato lá com um grupo de pessoas trabalhando. Esquisato, forte abraço para você, sempre admirei o seu trabalho, sobretudo por aquele trabalho que você faz com defesa dos animais. Eu acho que isso é importante, né? Não é pela defender os animais, é porque é vida. Então, parabéns, meu amigo, que Deus te abençoe e que você possa tocar, como o Clóvis disse, deixar ainda melhor. Você pegou bem, que você deixa ainda melhor, e você sabe, precisando, o Gadita está aqui. Uma pergunta aqui pro Clóvis. Clóvis, como está a vossa pessoa na política hoje? Como você está, como está?
Qual o seu futuro político? O meu futuro a Deus pertence, Sim, como o seu sim. e o de todos, né? Mas eu tenho meu trabalho, né? Eu não vivo de política como eu... Você advoga em Ferraz mesmo, Eu Cláudio? advogo em São Paulo e no Brasil. Não, sim, mas eu falo, o seu escritório está em Ferraz? Meu escritório, eu falei já, está em São Paulo, né? Então, assim... É que a audiência é rotativa, então eu faço essas perguntas que Maravilha. parece que é redundante, mas... Não, maravilha. só pra- Então, assim, meu escritório está em São Paulo. Isso é uma pergunta dele é muito boa para a gente dar uma resposta maravilhosa, assim, que eu acho que as pessoas precisam ter essa consciência. Muitas vezes você sai candidato e a pessoa fala assim, pô, você ficou aí o tempo todo e não apareceu aqui. Só aparece aqui na época de eleição. Eu estou trabalhando. E graças a Deus eu estou trabalhando e desejo que todos que estejam nos ouvindo estejam trabalhando, tenham trabalho, né? Por quê? Porque quem não recebe salário e não vive da política, essa pessoa ela tem que buscar a sua subsistência de alguma forma. De alguma forma. É o trabalho. E o trabalho do advogado, ele é um trabalho árduo. Por exemplo, eu vou sair daqui, eu vou para minha casa, eu tenho um prazo para cumprir. Entende? Eu vou para minha casa, até meia-noite, 1h eu tô lá. Eu tenho que me preocupar com o meu cliente. Então, você tem menos tempo para fazer política na rua, para estar em programas. O Sérgio já vinha falando comigo para vir para cá, para vir e tal. E ele sabe. Então, assim, para a gente conseguir casar uma agenda é difícil. Por quê? Porque eu estou trabalhando. E a sociedade ela tem que entender isso, que quem está trabalhando faz menos política. Não quer dizer que não tem um planejamento político. Entende? Não quer dizer que não tem um planejamento político. Como todos sabem, eu estou no Rede Sustentabilidade. E o Rede vai lançar candidatos a deputado. Vou ouvir a Rede. E se a Rede entender que eu seja um excelente nome, eu vou para cima. Aí seria estadual ou federal? Se a Rede entender que eu sou um excelente nome, eu vou estar à disposição da Rede. Rede Sustentabilidade. Você tem prioridades em todos os partidos. Você sabe disso. Claro. Você Ainda tem, mais o ano que vem, né, Cláudio? Você tem prioridades em todos os partidos. Eu não posso dizer para você aqui, eu vou ser federal ou vou ser estadual. Eu vou ser candidato a deputado. Uma coisa está meio que certo já para o próximo pleito. Agora, federal e estadual, a Rede decide. E a gente vai trabalhar junto para que o partido se fortaleça. Precisa fortalecer o partido. Então, o meu planejamento já é trabalhar dessa forma. O deputado, eu não preciso estar em Ferraz, porque você trabalha a cidade toda, em bairros e cidades diversas. Deputado não se concentra o voto numa cidade, precisa ter voto de tudo quanto é lugar. Então, o trabalho está sendo feito e a gente não vai parar. Como diz, né, Aristóteles, né, Sérgio? A gente é um animal político. A gente é um animal político. Uns aceitam e assumem. Outros preferem ser demagogo, não, eu sou gestor. E aí depois, na hora que é para fazer o papel do político, não consegue resolver patavina de nada. Entendeu? O outro diz, eu sou honesto. Na hora que tem que resolver, não consegue licitar uma vacina. Entendeu? Então, tem que ser político e resolver. Por isso você tem aí faculdade de ciência política, por isso que você tem aí diversos caminhos para que você seja um bom político e um bom administrador público aí que conheça de política e de gestão pública. Tá, um abraço também para o Tchaca, o Marcinho Santista, o Oséia Silva, a Marico Caiano, Ricardo Taxista, amigão, Cláudio Esquisato, a vereadora agora secretária, Margarida Souza, Marquinhos Kinder, manda um abraço para todos nós aqui. Ô, Marquinhos, a minha mãe também, O benção, mãe. Givan Forte Salviano abraço. Cabelo, famoso Cabelo. Obrigado aí pela audiência de todos. Você estava falando que você vai sair deputado também, né? Você acha, agora, a gente tem agora um deputado estadual, agora que elegeu uma prefeita, uma carreira agora parece que maior aí para frente. Também você acha que aumentou o interesse nessa seara de deputado na cidade? Eu não acredito nisso, né? Que tem aumentado porque um foi. Não quer dizer que porque um foi, todos vão ser. Né? Não adianta a gente brincar de política. O Rodrigo construiu um trabalho e enquanto muitos não acreditaram nele, o cara acreditou e se elegeu. Ponto. As pessoas têm que parar de demagogia. Às vezes as pessoas, deu sorte. Sorte o caramba. Sorte, não tem sorte na Trabalho política. estava sendo feito. Trabalho. Sorte eu só falaria que seria sorte se ele tivesse... mas nem isso seria sorte, pô. Em 2002,
Eu quase dei essa sorte. Eu estava na faculdade de Direito ainda, tinha um professor meu chamado Carlos Eduardo Batalha, e foi quando o Enéas estourou de voto, aquela eleição que o Enéas estourou de voto, e esse cara ele era professor meu de Teoria Geral do Estado e Ciência Política. E ele falou: Clóvis, você gosta muito de política, por que você não sai a deputado pelo PRONA? Eu falei: não, porque eu não vou conseguir. Ele falou: não, sai pelo PRONA, você só precisa de 400 votos. E o cara era vivido, um cara inteligente, um cara, hoje, por exemplo, professor da FAP, um cara super inteligente. Pra mim foi o melhor professor que eu já tive na minha vida, esse cara. E eu falei: não vai dar, acho que um candidato vai ter que ter mais de 20 mil votos, tal, eu não tenho nem dinheiro, tal. Mas, conclusão, se eu tivesse saído pelo PRONA e dava pra sair... Como é que, curiosidade minha, ele deve ser um gênio, como é que ele sabia que o PRONA precisava de 400 votos? Não, ele disse o seguinte, Sérgio, na época, que como o Enéas tinha uma evidência muito grande, pique Maluf, de voto, mas 400 então, votos não é nada. mas no mínimo 10 mil votos. Então, mas É igual a Tiririca. Então, foi a questão da sorte que eu tô te falando. Que o PRONA foi o partido que elegeu o candidato com menos votos na história. Desde 88 para cá. Sim. O PRONA foi o partido que elegeu o candidato com menos votos. Tô dizendo, ele tinha uma análise, ele era um analista político, e eu só tô falando aqui o seguinte, que aquilo pra mim seria sorte se eu tivesse entrado. Entende ou não? Porque assim, Só que entrei... naquela época eu me lembro, pra você ser do PRONA, você teria que pagar 5 mil pro partido. Então Sim, tinha mais um 5 mil, agravante. vai Então ser assim, candidato. só tô trazendo à tona assim, que você ser eleito como deputado com menos de 1.000 votos, É sorte. é sorte. Não, É não, sorte, porque sorte. isso é 1 em 1 milhão. Pô, assim, é uma... Veja é a Veja galinha bem, do- nós temos que pensar se é Agora, sorte ou é fé. O cara agora com acredita. 80 mil é trabalho. Ah, é trabalho, o cara 80 fala assim... mil votos. Agora- Então as pessoas precisam aprender a respeitar trabalho. Tá aqui o meu amigo que é da área de marketing. Voto é fácil? Político. Não. Claro que não. Voto é muito Claro que difícil. não. Inclusive, você está falando uma coisa, eu tenho um amigo que hoje é prefeito de São Vicente, estudou comigo. Quando eu fiz ciência política, eu tive o prazer de estudar com Caio Amado, que hoje é prefeito. Na cidade, ele veio pela rede em 2018, teve 80 e tralalá mil votos, não conseguiu entrar, lamentavelmente, por conta do partido, não ter conseguido o coeficiente. Então, essas pegadinhas também partidárias, que graças a Deus a legislação eleitoral está Tá acabando um restringindo, pouco, está melhorando isso, também vai dar muito mais oportunidade para as pessoas mostrar trabalho e menos sorte. Fábio Mota. Porque assim, você pega essa eleição agora, chapa pura para deputado. Imagina, não tem coligação. Não tem coligação. Como Proporcional, não. E aí, como que vai fazer? Então, assim, eu acredito que vai ficar difícil para todo mundo. Vai precisar de mais trabalho e menos sorte. Menos sorte, O Fábio Mota está dizendo do efeito Tiririca. Tiririca veio Acabou, depois. foi Tiririca, acabou. Isso aí já passou. Tiririca foi em 2010. Tanto é que eu acho que o Tiririca nem vai ter legenda agora. Tanto que em 2014 eu saí candidato a deputado estadual. E eu tive 1.704 votos. 900 votos foi em São Paulo, eu nem fui para São Paulo. Mas o que o partido fez, o que o PHS fez? Ele falou assim: olha, precisamos de 200 pessoas, né, para poder sair candidatos que tenha pelo menos 2.000 a 3.000 votos. Os caras pensaram nisso, fizeram uma conjuntura tão grande que acabou elegendo a Clélia com 26.304 votos. Sim, faz isso para eleger um. Então, Marquinhos quer dizer, fez uma pergunta importante, até né? a situação porque eu perguntei pro Clóvis sobre a questão do partido dele. Você vai continuar no Rede? A questão da Continua no política. Rede. Porque o Rede vai falar: Clóvis, nós precisamos de você como estadual para somar. Ou não é assim, Clóvis? Como eu falei que você tem hoje questão de preferência dentro do partido, e isso é normal dentro de todos os partidos, e para mim isso é democrático, e para mim isso é legal, e isso para mim, além de ser legal, não fere a isonomia, que é a igualdade. Sim. Os iguais com os iguais. Não adianta o cara que teve 30 mil, o outro que teve 1.000 votos, achar que tem que ter prioridade sobre quem teve 30 mil. Acho que isso é totalmente discrepante. Eu aceito essa condição. Eu não sou... Tem gente que, às vezes, eu não aceito essa condição. Então, meu amigo, faça 30 mil votos primeiro. Sabe? Então tá, peraí. O Marcinho Santista agradece o abraço que nós mandamos para ele. E o Marquinhos Kinder pergunta o seguinte: Clóvis, você acredita numa política de continuidade indiferente de bandeira partidária? Se convém acontecer em Ferraz, com a atual gestão, cuja prioridade tem sido o povo? Você acredita?
nessa política de continuidade? Indiferente de partido, ele falou. Independente de partido, a política de continuidade. Então, essa pergunta é muito estranha, né? Mas beleza, eu vou tentar. Talvez eu tenha entendido o que ele quer dizer. Os resultados é que diz se a continuidade é boa ou não. Então, não dá para eu dizer o que eu acredito. Por exemplo, as pessoas ganham e querem perpetuar times na política, mas ninguém perpetua time na política. Então, ninguém perpetua time na política, porque em algum momento, ou o povo enjoa do político, né? Teve político aí de 6 mandatos, o povo enjoou, trocou. E o cara depois não conseguiu votar, depois ficou a votação. Né? Não vou dar nome aí, mas... Certo? Então, assim, por mais que você tenha, tem às vezes o cara elege o filho, né? Elege até o sobrinho, mas depois morre todo mundo. Isso acontece muito no Nordeste. Você tinha pessoas que estavam lá, por exemplo, a família Sarney tinha uma força... Né? Você tinha uma força de continuidade, né? Rosiane Sarney, então, você tinha tudo. Hoje já não é mais. Né? Uma família lá do Buriti. Então, assim, lá, você tinha Paraíba. Então... nós acompanhamos isso quando você está falando de Nordeste. Cunha Lima, família Cunha Lima na Paraíba. Mas o Cunha Lima é forte. Além disso, mas nós temos visto também, dentro da própria Bahia, com o segmento dos ACMs. Nós temos visto também em Pernambuco. Não, a ACM acabou porque morreu o filho principal, Luiz Eduardo. Mas tem um neto aí que provavelmente deve ser o vice. É o vice se você pegar... do governador de São Paulo, o Dória. O vice dele provavelmente vai ser o ACM. Por quê? O Dória vai precisar de alguém dentro do Nordeste. E ninguém representa hoje mais o Nordeste, politicamente falando, que o ACM Neto e a importância do ACM hoje no Nordeste, sobretudo com a base que a gente percebe que vai ter, que é o DEM, a gente percebe que vai ter realmente uma... Vai ser 2 baianos no governo se ganhar. E o Dória é baiano. Sabia disso ou não? Não, o pai dele é baiano. O pai dele, né? O pai dele é baiano. Ele fala que é baiano, né? Eu pensei que você estava brincando. Não, o pai dele é baiano. O pai do Dória é baiano. João Dória, né? É verdade. Eu sei que tem... Aliás, vou falar, o pai do Dória que trouxe a tradição do Dia dos Namorados para Ferraz. Para o Brasil. Foi o pai do Dória. A tradição do Dia dos Namorados quem trouxe foi o pai do João Dória para o Brasil. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma questão aqui. Você concluiu, Bebel, o palhaço concluiu. Tá falando aí também. O Caco estava falando que sorte ou azar é que ele falou, Clóvis, eu concordo com o Clóvis, sorte ou azar não existe na eleição. A proporcionalidade é o consciente eleitoral. Na verdade, a sorte ou azar não existe na vida. Há coisas na vida que para mudar precisa de atitude, não é sorte nem de azar. É atitude para trabalhar, atitude para, às vezes, recuar quando for preciso, atitude para continuar quando parece que nada vai dar certo. É assim que a vida é feita. É assim que se formam os grandes líderes, os grandes vencedores, os grandes empresários. Os 5 maiores empresários do mundo atualmente, nenhum deles tem curso universitário. Agora, eu entendi na pergunta do Kinder, eu até esqueci a comentar, Clóvis, eu acho que continuidade, eu entendo que ele quis dizer o seguinte, ela continuar que o Zé Biruta deixou, é isso? Não, eu não acredito que seja continuidade. Não, eu acho que não. Eu acho que continuidade é mais a continuidade de grupo político, independente de bandeira. E até mesmo se ela sair, dá exemplo, tá num partido, depois ela muda do partido. O trabalho dela vai permanecer nela também, seguinte, né? Por exemplo, tem vamos lá. Tem casos, vamos lá, pegar um exemplo. Você tinha lá o Fernando Haddad, certo? Não dá para melhorar essa comparação, não? Não, o Fernando Haddad, prefeito de São Paulo. Ele tinha algumas políticas da Cracolândia, ele tinha algumas da educacional, veio o Dória, mudou. Tira isso, tira aquilo, mas aí você não pediu para você melhorar, você piorou. Aí veio o Bruno Covas. Continuou. Por exemplo, ganha o Boulos, aí ele fica mais doente ainda. Ganha o Boulos, muda tudo. É isso que às vezes pode ser isso. Um governo descontinua o que Mas eu posso ser sincero para você? Eu acredito que... Olha quem está dizendo, hein? Eu acredito que se nós tivéssemos o Boulos hoje à frente da Prefeitura de São Paulo, nós teríamos pelo menos algo diferente. Aí não dá para saber julgar se é bom ou ruim. Mas seria diferente. Seria diferente. O que não dá é para continuar essa mesmice de anos e anos e anos do governo que está aí, o partido que está aí, que já demonstrou que para São Paulo não tem tido muito bons resultados. Eu quero pegar uma parte com o Clóvis, que ele falou assim sobre a questão política. Mais ou menos o Fábio está dizendo sobre os que acreditam nos candidatos aí que foram testados muitas das vezes e às vezes acaba perdendo crédito. Às vezes não é isso. O Clóvis fala uma coisa muito excepcional.
muito inteligente. Você quer que eu dou licença pra você abraçar ele? Não, estou dizendo isso aí porque tem coisa que a gente concordamos realmente, Claro. tem coisa que a gente não concorda. Você não concorda mais comigo, mas tudo bem. Não, tudo bem. Porque que acontece? O camarada hoje, ele saiu candidato, ele tem um escritório em São Paulo, Sérgio. Então, quando ele vai disputar as eleições, ele para todos os seus afazeres, faz até o seu serviço, e às vezes ele vai disputar a eleição. Ele não ganha as eleições. Ele volta às suas atividades, porque ele não vive da política. Aquele que vive da política é como aquele time que ele tem que ganhar porque ele está no auge. Ele já está dentro da política. Não, mas o Caco fez uma observação aqui, ia o falar, meu amigo vai, Caco, muito importante, que é isso uma das coisas, viu, Caco, que eu tenho batido muito tempo, que é sobre essa questão da fidelidade partidária, cara. Sabe, você respeitar a essência. Nunca funcionou, mas... Não, mas... Funciona. Funciona? Não, funciona. Existe. Vou te dar mas- vários personagens Fala aí. aqui. Funciona e funciona Vamos bem, não tirar é vários respeitado. personagens. O Clóvis Caetano sempre foi PSDB, saiu por uma contingência aí de uma manobra que fizeram. Mané do PT é o cara que tá lá no PT, Aparecido Maia Não, Braz. mas é manobra. É o cara que tá no Agora, PT. se você tem Cláudio A Ramos identidade é o cara que tá no partidária é PT. Isso fundamental. partidário, A Você tá- identidade gera Você gera tá fidelidade. estava dentro do PSDB. Você estava como presidente. Ninguém poderia passar em cima de você. Vai passar, contingência. Então saiu de uma situação que são algumas regrinhas, alguns Mas estatutos. ele tinha fidelidade partidária. Não, eu tinha fidelidade partidária. Eu posso falar, tomei o golpe. Ponto. Fazer o quê? O Mano Brown, ele... Um barato isso, né? O Mano Brown, ele fez um show no Rio de Janeiro. E aí no Rio de Janeiro, quando ele chegou lá, ele perguntou assim no Rio de Janeiro, né? Quem não votou no Bolsonaro aqui, levanta a mão. Todo mundo começou a rir, né? Aí ele falou, não adianta rir, virar a cara, baixar a cabeça. Tomou o golpe, assume e já era. Já era. Então, o que eu quero dizer pra vocês é Você que assumiu. eu tô assumindo, tomei o golpe, assume e já era. Eu não tenho um problema com a verdade, o problema é que as pessoas têm problema com a verdade. Mas só que é o seguinte, eu tomei o golpe, o engenheiro João tomou o golpe, mas só que você tomar um golpe não quer dizer que você perdeu o jogo. E o jogo eu não perdi. Mas a população, Certo, Sérgio? a Mas não faz população parte da deixou fidelidade. claro. Então, É o que eu quero dizer, não faz parte da fidelidade. eu fui fiel. Você foi. Fui. Mas se não houve reciprocidade, minha cabeça está erguida e eu tenho aqui sempre, na ponta da língua, onde eu vou, as pessoas conhecem meu perfil, minha postura e minha caminhada. E é isso que é importante, Pronto. porque... Eu vou dar outro exemplo. Pronto. Edson Cury, tá Pronto. lá, PSB sempre. Eu fui presidente O do PHS. Só eu, Paulo Sérgio, 29 anos de PDT, isso tudo é fidelidade Eu fui partidária. presidente do PHS. Quantas das vezes foram lá em São Paulo buscar o PHS? E o Benco, até esse exato momento, fala assim, olha, tem que passar pelo Ronaldo. Tem um presidente lá no município. Tem um presidente lá no município. Quer dizer, as pessoas passavam por cima. Eu vejo isso como uma fidelidade também partidária. Agora, a partir do momento que você está como presidente e passam por cima de você, eu acho que inferiu as regras. Na verdade, esse só um caso... minutinho pra gente dar a notícia ali ok. do... Coloca aí, Kelvin, por favor. Isso é parecido, né? Esse é o primo do Tchaka, o rapaz está desaparecido. Quem tiver alguma informação a respeito, deixa eu pegar o nome dele aqui, que o Tchaka não passou, né? É Jonas. Quem tiver alguma informação aí do Jonas, viu o paradeiro dele, liga para 99492-8141. Presta bem atenção nesse número de telefone aí. É um trabalho de utilidade pública aqui da TV Ativo. Vamos lá, podemos continuar. O pastor Ronaldo falou uma coisa que tem... um dos atributos da lealdade é a fidelidade. O que o pastor Ronaldo acabou de colocar agora sobre a questão do PHF é a questão de lealdade. O que o Clóvis também falou é a questão de lealdade. O que falta muito como característica, nós falamos sempre de ética, nós falamos sempre de moral, mas nós somos desleais, nós somos infiéis em todos os aspectos, sabe? Então, o que falta um pouco mais na política, isso eu falo na parte institucional, são duas coisas: lealdade e empatia. Quando não há isso, não há como progredir, seja qual for o governo tende a ter qualquer tipo de dificuldade de progredir. Então, realmente, eu concordo com o Caco, a questão da fidelidade é fundamental, a questão da lealdade é fundamental, da empatia, porque enquanto não houver esse tipo de sentimento, esse tipo de postura,
de homens públicos, nós vamos continuar tendo um país que se diz uma coisa durante o período eleitoral e se governa fazendo outra coisa. E isso é inadmissível, porque se eu vou em uma empresa, você é um advogado e um bom advogado, Cláudio, a empresa me promete que vai fazer determinada coisa, ou seja, um bem, um serviço, e ela não entrega, ou ela não cumpre aquilo que ela falou, ela vai ter problema ou não vai ter problema? É regra, né? É regra. Agora, na política não. Eu prometo que vou fazer um monte de coisa, não faço nada, e as coisas... Por quê? É em nome da democracia. Por isso que eu penso que nós temos que repensar algumas situações, como o Congresso americano já repensou. Nós temos que repensar no Brasil, já que a gente gosta de copiar tantos americanos, e vale a pena que temos que copiar quem é bom, não dá para copiar Coreia do Norte, Cuba, não dá para copiar isso. Agora, os americanos, coisa boa, a gente pode copiar. Então, nós temos... vamos invadir o Congresso também? Já? Copiar os americanos, vamos invadir o Congresso também? Isso já foi feito, né? Gente, vamos lá. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Antes do Cláudio falar, deixa eu dar um abraço para Bebel, Boa noite, Palhaço Du, Newton Dantalo, Bira do Break. Bira, forte abraço. O Edilson Chaves, o Xandão Santos e o Elton Sapateiro, que diz o seguinte: votei no Bolsonaro e vou votar em 2022. Fala aí, Cláudio. Você sabe uma coisa que eu acho legal de quando você vê pessoas que vivem dando golpe? Que essas pessoas, elas não têm identidade com partido, elas não têm identidade com pessoas, elas não têm identidade com o ser humano, ela só tem identidade com poder pelo poder. E quero dizer que quem deu o golpe, quem tomou toda essa atitude, já está atrás do povo do Gambale. Por quê? Porque não tem identidade. Não tem você pode dar o nome, Cláudio? Opa, peraí, agora você fala um negócio sério. Qual o nome, Cláudio? E o Ricardo Taxista falou o seguinte: tomaram o partido do Clóvis e tomaram o pau nas urnas. Meio boa. Então, eu só quero dizer para você o seguinte. Fala o nome, Cláudio. Você que é um cara que fala a verdade. Eu falo a verdade. Diga o nome para nós. O nome na hora certa. Até porque eu acho que a gente tem que... A notícia ela é boa por causa disso. Porque as pessoas têm que saber exatamente quem que é, e todos vão saber, porque não tem como não saber, entendeu? Já tá lá implorando, pedindo, ajoelhando para fazer parte do grupo. Ajoelhando? Ajoelhando, tá? Ajoelhou, tem que rezar. Isso é infidelidade partidária. Entendeu? Então, como a pessoa já tá ajoelhando, aí, meu amigo, eu vou dizer para você. Vai rezar? Vai rezar. Então, o que eu quero dizer assim, não adianta. Quem tem essa paixão pelo poder não pertence a grupo. Pertence só ao seu umbigo, seu ego e seu estômago. Então, é o seguinte, quem perde com isso é o partido. Eu não perdi nada. Porque a pessoa que... A política também, perde, né? Perde, porque a pessoa que não tem identidade com o grupo, ela sempre vai estar destruindo grupos. Eu, por exemplo, não me uno com esse tipo de gente. E eu quero saber, mas amanhã? Amanhã eu não me uno. Porque não dá pra andar. Eu vejo assim, quando você... Não dá pra andar junto. Eu recebi 2 convites de partidos para ir para um partido. Eu falei assim, olha, eu não estou pensando em política. O Xandão Santos falou pior. Não estou pensando nisso agora, não vivo de política. E mesmo porque existe um trabalho sendo realizado na nossa cidade. Então eu não posso apenas querer poder, sendo que a gente não podemos fazer. Porque hoje até mesmo para você chegar e se humilhar, para ter um cargo dentro do governo, aí você voltar atrás de novo dos seus princípios, depois quando começar as eleições, voltamos àquela mesma rotina de novo. O Clóvis, há uns 10, 15 minutos da nossa fala, ele disse assim, que Aristóteles disse que o homem é animal político. E aí mais à frente tem uma socióloga alemã, Hannah Arendt, ela diz o seguinte, o homem não é um animal político, o homem é um animal social. E eu respeitando da forma que eu respeito Aristóteles, um grande filósofo, mas eu fico com a Hannah Arendt. Porque realmente nós somos um homem social. Porque nós aprendemos a política dentro da sociedade. Nós não nascemos políticos, nós aprendemos. E aí, se há maus exemplos, Clóvis, a gente, infelizmente, acaba aprendendo as coisas ruins. E não é aprendendo no sentido literal da palavra. É no sentido pejorativo mesmo. Porque ele fala assim, se eu não for assim, Sérgio, eu não alcanço o poder. E além do mais, você tem a internet hoje que você vai rebobinando, vamos se dizer assim,
as coisas que são faladas no passado, o que foi feito nas campanhas anteriores. Hoje você tem aí uma rede social que ou ela te levanta ou ela te destrói. Nós temos esse parecer hoje das redes sociais. Então, quer dizer, se eu fiz alguma coisa até de errado, ou eu não tive um bom governo, ou eu fiz um bom governo, ou eu tirei o partido de alguém, vai tudo para a rede social. Aí quando chega nas próximas eleições, o que é jogar nas redes sociais? E para aguçar mais a curiosidade do Gadita, o Xandão fala aqui, sei quem é a pessoa, Sérgio Clóvis, e me parece que vai entrar primeiro no governo que muita gente. Então, Ô, Xandão, fala o nome dele, Xandão. Fala o nome aí. Mas o que eu tô falando para vocês, a rede social vai começar a mostrar essas coisas aí, vai ficar chato para quem? Você sabe qual... Eu acho que vai ficar Pra chato quem que pra vai todo ficar chato? mundo. Fala pra mim. Então, mas você sabe qual que é o maior problema que eu enxergo? Tem um versículo bíblico, eu não vou lembrar, mas eu queria lembrar onde está. Que diz assim que o Espírito Santo, ele faz quem é de Deus se identificar com quem é de Deus. Entende ou não? Eu gosto desse versículo, mas só que fazendo uma analogia a esse versículo, eu costumo dizer que quem não presta vai se identificar com quem não presta. Até em 1 Coríntios Entende ou não? fala sobre isso aí. Então, lá. assim, eu não quero espiritualizar, nem trazer uma questão religiosa, até porque o debate aqui é política, Não, eu mas separo. a religião, Não, é que eu separo. ela tem sua essência Sim. política é religião. não tem problema. Eu particularmente separo, entende ou não? Eu separo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que quando você começa a trazer para o seu lado tudo que não presta, e você começa a se identificar com quem não presta... Vai pesar. Pesa, porque é o seguinte, porque isso é um pouco da sua essência. Claro. Isso é um pouco da sua essência. E uma vez que você já sabe que ali é tranca, meu irmão... Aí o E aí eu vou- Aí o Cláudio está falando de comecei- Deus e o outro lado, aí o Fábio Mota faz duas perguntas. Primeiro, vamos lá, o Gadita. O Rafu era mesmo de Suzano? Ele falou, duas perguntas ficaram abertas nessa eleição, ficaram em aberto. Rafu era mesmo de Suzano? Até onde eu sei, sim, o Rafael era de E Suzano. Clóvis, quem venceu, o bem ou o mal? Então, Então eu vou responder. O mal não ganhou. Só isso que eu posso dizer. O mal não ganhou. Então o bem venceu. Eu falei. Calma. Eu disse que no início do governo do Zé Biruta, eu acreditava que ali ia sair muita coisa. Mais vale o fim de um homem do que o seu começo. Então, não é o início que vai dizer quem eu sou. É a reta final. Isso então, aí, eu aí ele tem uma identificação. Eu espero de verdade que a reta final desse governo seja uma reta final em que eu não precise sair candidato a prefeito. Porque eu vou dizer, pra que eu vou sair candidato a prefeito se esse governo funciona, se esse governo anda bem, se esse governo... Eu me abstenho. Mas seria legítimo também, Não, né, Cláudio? eu Seria legítimo. não entendi. Não, mas só que é o seguinte, eu tenho um partido na mão. Eu tenho um grupo. Eu vou querer criar o grupo de vereadores, fazer o partido andar. Gente, mas só que, não, escuta. Às vezes é estratégia, Clóvis, para fortalecer o seu grupo de vereadores, você vem como não prefeito. não dá. Sabe por Então- quê? Eu vou até responder isso aqui, não dá, porque é o seguinte. Eu deixei de sair prefeito, mas todo mundo me acreditava em mim como prefeito. Aí você faz estratégia política hoje, como, vou fazer um trabalho de prefeito, depois você sai vereador. As pessoas que... Não, mas não é isso que eu tô falando, Ronaldo. Não, tô falando até que ele tá falando aqui. Ele tá porque falando, assim, eu ele sou mudou muito... a sua fala agora. Não, Eu não mudei, eu não, complementei. não. Eu complementei, Vai lá, eu mudei. vai lá. Eu sou muito sincero. Quem anda comigo sabe. Vou dar um exemplo. O tio Mário. Tio Mário, ele falou pra mim, Clóvis, você vai sair candidato a prefeito? Eu falei, vou. E o tio Mário não Vila Correia. E amigos do tio Mário até falou, Clóvis, não venha prefeito. Eu falei pro Mário, se eu não vier a prefeito, eu não venho a nada. A nada. Por quê? Porque eu não posso enganar os parceiros, os companheiros. Joga aberto. Porque vou acreditar em Vou você. acreditar em mim. Então é o seguinte, se eu disser pra pessoa, eu vou me definir lá na frente porque eu não me defini. Eu não falei que sou candidato a prefeito, nem a vereador. Mas se eu disser que eu sou candidato a prefeito, da noite pro dia vir o candidato a vereador... Mas é isso que eu tô dizendo. Eu vou falar uma coisa. Posso Ele falou que era coisa de marketing, isso não Agora tem funciona. uma cutucada direto Funciona. no Clóvis aqui. O Caco Mose fala o seguinte, o prefeito do entrevistado está na cadeia hoje. Boa, E aí, Clóvis? boa. O prefeito do entrevistado tá na cadeia hoje.
ele nunca foi o meu... Ele foi o prefeito de Ferraz de Vasconcelos. Assim como eu não gosto do Bolsonaro e ele é meu prefeito, é meu presidente. Bolsonaro é meu presidente, como é o presidente de toda a nação. Essa visão pequena Até que eu não não nele. tenho. O Dória é meu governador, porque é o governador do estado de São Paulo. A Priscila Gambari, ela é minha prefeita, porque ela ganhou a eleição legitimamente. O Assir Filó foi o prefeito do Caco, prefeito do Clóvis, prefeito do Ronaldo, prefeito do Sérgio, prefeito de Ferraz. Ele não é meu prefeito. Eu não compro a cadeira de prefeito. Eu não pego ela e ponho no meu colo e digo é meu. Não existe essa linguagem. Essa linguagem é de quem pensa pequeno, de quem não conhece nem o verbo, nem substantivo, nem artigo, nem nada de português. Ninguém que é da política se apropria de um cargo público, de um cargo destinado a alguém. Eu não tenho como me apropriar de pegar um prefeito e dizer ele é meu. Se eu tivesse ajudado um vereador com todo o dinheiro, com todo o papel, com tudo, eu não teria como dizer esse vereador é meu. Se eu tivesse ajudado o Filó a ganhar a eleição com dinheiro, com material, com tudo, e ele ganhasse, eu não tinha condição de dizer o Filó é meu. Só diz isso quem é pequeno, quem é baixo, quem não conhece. A pessoa precisa conhecer. E esse tipo de pessoa baixa, a gente tem que abrir o jogo. Esse tipo de pessoa baixa, ela joga sujo por aqui e tem que ouvir, e ela não aguenta aqui no diálogo, aí quer dar porrada, porque ele só sabe dar porrada, esse cara. Só sabe dar porrada. E eu vou dizer pra você, meu irmão, eu continuo sem medo de você. Não tenho medo da sua pessoa, pode falar o que você quiser, e eu vou dizer, Filó não foi meu prefeito. Filó foi o seu prefeito e o prefeito da cidade de Ferraz de Vasconcelos que elegeu ele. Clóvis, dá uma pressão. Deixa eu Clóvis, eu quero finalizar aqui, porque não é que eu estou contra você, eu estou a favor do Clóvis. Porque quando ele falou que não viria prefeito, isso, aquilo, outro, ele identificou e ele pegou e falou assim, se ela está fazendo um bom governo, para que eu vou vir prefeito na próxima eleição? Mas é legítimo se ele quiser vir a prefeito? Não, mas estou dizendo, se ela está fazendo... Não, ele está fazendo, peraí, está fazendo um raciocínio. Ele está fazendo uma conjectura, Vamos lá, eu entendi. Vamos pegar eu lá, entendi. peraí, vamos Ele quer dizer o seguinte, que não vai ter necessidade... Eu vou dar um de promover exemplo. necessidade. Não, eu vou dar um exemplo. O que o Clóvis está falando é o Márcio Alvino. Ele era prefeito de Guararema, certo? Ele estava bem na cidade, bombando. Ele foi para a reeleição, ele teve 94,5% dos votos. Aí eu entendo, Clóvis. Se eu estou lá em Guararema, no cara bom desse aí, pra que eu vou ser candidato a prefeito? Então, mas veja Mas bem, é que eu tô Clóvis, falando, eu entendo, Se Clóvis. o cara tá bem pra ganhar, pra que você Eu candidato entendo, mas eu tô ganhar? defendendo o Sérgio. Eu entendo, eu tô falando que seria legítimo. Porque eu também, nada me impede, o cara ter 95% de aprovação. Eu posso ser os 5% que entendo que ele não é o melhor. E legitimamente eu posso me lançar candidato a prefeito ou não. Depois. Posso, então. Mas isso não quer dizer. Mas é um massacre da Serra Mas não Elétrica, existe parte questão 9. de massacre. Parte Mas, 2. sabe, 94,5%. Não, gente, Parte dois, nós temos que parar com organista. isso. Covarde, massacre, covarde, não é quem vai pro embate, é quem recua. Se eu entender que prefeito A, prefeito B, seja qual for, por mais aprovado que seja pela população, eu perceber que é algo que não está correto, eu posso me lançar candidato. E mesmo percebendo que o prefeito, a prefeita, ou qualquer outro candidato seja um bom candidato, eu também posso lançar, porque talvez eu tenha um propósito diferente. O que eu quero dizer é o seguinte... Direito você tem. Não, mas isso não anula. Tudo bem, tá. Não, direito. É a mesma coisa pegar esse time do Corinthians aqui e jogar com o Bayern. É 8-0. O que eu quis dizer Agora, aqui- gente, estamos chegando ao final do programa aqui. Encerrando. Já o diretor já está se esgoelando lá, dando sinal, corta, passando assim, né? Agora já ameaçou na garganta. Então é o seguinte, já vamos já falando e despedindo. Só respondeu despedindo já. o Kleber aqui, o Kleber Araújo, ele disse assim, Gadita, não faça o que você não cumpre. Gadita disse que levaria sua candidatura até o fim. Ô Kleber, eu conheço você pouco me conhece. Eu acho que você está sendo um leviano. Se você perguntar, o adjetivo que eu estou te dando é esse, de leviano. Se você perguntar para todos os diretores do Patriota, os pré-candidatos do Patriota, a direção estadual do Patriota, por que o Gadita não veio candidato, você vai me pedir perdão do que você está dizendo. Eu entendi naquele momento, tem gente do Patriota assistindo o programa. Pergunta, pode até perguntar para o deputado Rodrigo Gambalho quando eu fui conversar com ele também. Não tenho nenhum problema. Você vai ver que você está sendo leviano ou, na melhor das hipóteses, você está sendo injusto.
Porque o que acontece? O que acontece? O Gadita não desistiu. O Gadita cumpriu algo que eu sempre havia dito. Eu sempre disse que eu iria com a minha candidatura até o fim, exceto se a maioria do meu partido decidisse que eu não fosse candidato. E o que foi? A maioria decidiu, inclusive, com aval da estadual. Eu não tinha naquele momento, e aí os patriotas podem entrar e falar, eu não tinha naquele momento condições de tocar minha candidatura sozinho, sem um apoio até mesmo do meu grupo de Ferraz, porque entenderam que o melhor seria apoiar a Priscila. Não me arrependo de ter apoiado a Priscila, mas o meu desejo era ser candidato a prefeito. O último comentário do convidado aqui, o Lecão fala, muitos sabem que não vão ganhar, mas se candidato para vender o grupo na reta final. Próxima programação. É isso, Clóvis? Olha lá, Clóvis. É isso? Nós estamos encerrando já, porque é o seguinte, gente, vamos lá. E o palhaço Dudu diz o seguinte, vote no palhaço até mesmo a próxima 2024. programação, vou ter que colocar aquele relógio lá que vai diminuindo 10, 9, 8, 7, 6, 5. Não, mas vamos... Você pode só repetir a pergunta, Sérgio? Ele falou o seguinte, muitos sabem que não vão ganhar esse candidato para vender o grupo na reta final. Isso acontece. E muito. Tem pessoas que são profissional aí, que vive de 2 em 2 anos, que a eleição são a cada 2 anos, né? E as pessoas, elas montam-se em grupos para vender grupo e viver disso, né? Tem profissionais disso. Eu, como disse a vocês no início do programa, minha profissão é advogado. Eu sou advogado, sou músico, tenho 2 profissões, né? E amo o que eu faço. Às vezes, a gente encontrei pessoas que falam, pô, você ainda é músico? Como se música fosse uma coisa péssima. Foi com a música que eu paguei minha faculdade, foi com a música que eu comprei minhas coisas. Sou muito feliz por ser músico. O que falta hoje no ser humano é um pouco de arte dentro do coração, é um pouco de harmonia, de melodia, de ritmo dentro de si. Volto agora no Mano Brown. Quando o PT... Um grande filósofo popular, hein? Gosto do Mano Brown. Antes do PT perder a eleição, o Mano Brown falou uma coisa que é muito legal. Isso aqui não swinga, não tem molho, não tem ritmo, não tem nada. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Tá falando do governo Zé Biruta? Não, ele falando do PT lá atrás, né? Então, já com o ar de que eu não vou participar mais, né? Por quê? Porque é um cara que tem a arte dentro de si, né? Não dá para negar que não tem a arte, que não tem a poesia. E então, hoje tem gente que vende grupo sim. Outros, vou fazer o quê? Tem jeito, tem pessoas que, como eu, como você que fez a pergunta, acredito que é um grande trabalhador também, você tem que fazer parte da política, porque quem trabalha, quando chegar na política, o Ronaldo, não vai dar trabalho, vai trabalhar. Certo. Agora, quem não trabalha, quando entra no poder, vai dar trabalho. Porque quem não sabe trabalhar, sabe dar trabalho, cara. Então tá, eu vou começar me despedindo aqui, ó. Fechando, então, eu vou começar me despedindo aqui do grupo e vou agradecer todo mundo aí que nos assistiu hoje. A gente vai fazer aí um minuto de silêncio agora, que o falecimento do pai do nosso amigo Danilo Santos, que começou também. Ô Danilo, meus beijos. Sérgio, nós vamos fazer aqui. E só para encerrar, eu vou encerrar minha fala agradecendo a frase do Marcinho aqui. Marcinho Santista. Show esse programa, gostei. Já apertei o sino e vou acompanhar vocês. Maravilha. Gente, é o seguinte, o pessoal da mesa depois aqui vai conversar com vocês, vai responder todas as pessoas que entraram aí, que participaram conosco e compartilha aí a TV Ativo sempre. Né? Agora nós temos, infelizmente, já despede todo mundo, um minuto de silêncio. Despede todo mundo, faz um minuto. Eu estou me despedindo aqui, agradecendo a todos que ficaram conosco até agora e sempre compartilhe TV Ativo com você. Até mais. Gatita. Bom, gente, quero agradecer vocês, a todos da mesa. Clóvis, obrigado aí pela presença. Agradecer a todos que participaram. Mandar um abraço para todos. E quero dizer para o Kleber Araújo, ele, mais uma vez, ele me provocou. Ele disse o seguinte, que eu estou do lado errado da política, eu tenho que ir para o lado vermelho. Da força. Para o lado vermelho da força. Kleber, cara, eu acho que você que está do lado errado, você tem que vir para o outro lado. Mas, enfim, não existe lado certo e lado errado. Política nós sabemos como é que é. O que existe são pessoas que querem fazer uma política honesta e uma política desonesta. Um grande abraço a todos vocês. Meu grande amigo, sinto muito pela perda do seu pai. Que Deus abençoe a família. Clóvis, vai fechar. Gente, muito bom esse bate-papo, muito bom essa socialização da informação. Espero que você do outro lado tenha gostado.
E o que eu desejo do fundo do meu coração a você e a toda a sua família, nesse período ruim de pandemia, é que você se cuide, que Deus abençoe você, abençoe sua família e que nenhum dos seus pegue essa doença. E nem assiste a Globo. E que passamos um ano aí de bênção, de saúde e que Deus dê muito trabalho aí para nós, um trabalho abençoado aí, beleza? Vamos ao minuto de silêncio aí, pessoal.